maratonista, tá aqui a medalha dos 42K da New Balance, aqui de Porto Alegre. Concluída a prova no final de semana, depois dessas 15 semanas, né, de preparação. Nesse domingo que passou, eu consegui então concluir a prova e foi desafiador, né? Foi uma última semana, sempre tem aquela tensão, né, de você estar bem no dia da prova, né? Então fica se preparando, ainda tem alguns treinos nessa última semana e fica aquela expectativa de chegar bem no dia da maratona, que foi no caso domingo, e deu tudo certo. Nesse vídeo vou estar então compartilhando com vocês aí esses últimos passos aí para conseguir essa medalha, né, dos 42 quilômetros na maratona aí da New. Aliás, 42 quilômetros, 195 metros da minha primeira maratona da New Balance, né, aqui em Porto Alegre. E vou compartilhar então com vocês agora nesse último vídeo dessa série Entre Treinos e Desafios. Então esse é o canal Essência do Tempo. Meu nome é Luiz Alberto Castro Live e esse é o 15º vídeo, o último vídeo aí na verdade é a conclusão, né, da prova dessa que eu fiquei me preparando ao longo de 15 semanas, que foi minha primeira maratona. Lembrando, né, que quem gostar do vídeo, não deixe de dar o like, isso ajuda que o vídeo chegue para mais pessoas. E também não se esqueçam, né, de ativar o sininho para receber notificações dos novos vídeos aqui do canal, A Essência do Tempo. E então como é que foi essa última semana de treinos? Ainda teve alguns treinos, né? Na segunda-feira eu corri o 6K, naquele treino regenerativo, depois do longão de 16 km que eu tinha feito no domingo. E treinei ainda na quarta-feira, né? Fiz musculação na terça e quarta-feira tive um treino de corrida, aquele treino de 10 km, um treino mais leve, um pouco mais moderado. E foi tudo certo, né? Consegui terminar esses dois treinos bem. Na quinta-feira, estava um pouco dolorida a panturrilha, então optei por já ficar descansando. Já não fiz nenhum treino, não fiz na academia. Sexta também. Na sexta ainda estava dolorida a panturrilha, então já queria aquela expectativa, né, de, poxa, né, será que vou estar bem lá no dia da prova? Mas no sábado já estava bem recuperado, né? Eu já na sexta e no sábado já aquela alimentação um pouquinho mais forte ali, uma massa, né? Sempre procurando reforçar ali nos carboidratos para chegar com energia na prova de domingo. E aí no sábado também dia só de descansar e se alimentar bem para no domingo, né, tá em condições aí de fazer bem a prova. Bom, né, quem corre, né, quem participa aí de provas de corrida, sabe que aquele dia antes da prova, aquela noite anterior, é sempre de muita expectativa, né? Você sempre fica naquela questão de não fazer nada que possa ali machucar ou gerar algum desconforto, né? Algo que possa prejudicar na prova. Eu já tive situações, teve uma prova ano passado, que no dia eu me acordei com a lombar que estava me incomodando. E aí não tem muito o que fazer, né? Você, não tem como se recuperar, né? Muitas vezes se acontece alguma coisa ali na última hora. Então essas últimas horas, né? Aquela expectativa do sábado, né? As horas parece que não demoram para passar. Na sexta-feira eu tinha conseguido ir bem cedo lá buscar o kit, né? Que às vezes você pega fila, né? Eu fui bem cedo na sexta-feira, né? Consegui, não teve fila, consegui gravar meu nome lá na camiseta, que até não foi a camiseta que eu corri a prova, né? Mas enfim. E aí foi legal. Então esse sábado é sempre bastante expectativa. Procurei descansar, procurei mentalizar ali para fazer uma boa prova no domingo, né? Aquelas meditações ali no dia anterior. Teve umas questões que geraram um pouco de ansiedade, né? Porque a prova foi às 6 horas da manhã, a largada, e o lugar da largada era diferente do lugar da chegada. Então a largada foi num parque aqui bem tradicional aqui de Porto Alegre, que é na Redenção, né, no parque, no Arco do Expedicionário, que é um monumento bem legal que tem lá. E a chegada da maratona era no Golden Lake, que é um
um lugar que fica próximo do Barra Shopping, né, no outro extremo lá quase da cidade. Então não deu para fazer aquilo geralmente de carro, né, para o lugar da largada e da chegada. Então eu tive que ir de transporte, peguei um Uber para ir até a largada e depois minha esposa foi me esperar lá na chegada. E aí gerou a seguinte situação: eu queria deixar reservado ali o aplicativo no dia anterior e não consegui. Então já gerou aquela expectativa, né, de, pô, será que tem muita demanda? Será que eu vou conseguir o Uber lá no dia da prova? Mas enfim, sábado então fiz uma janta bem reforçada, procurei me poupar, né, não fazer nada que pudesse gerar algum desconforto, alguma situação aí que prejudicasse no dia seguinte. E aí vamos para aquela noite, né, noite de sono. Procurei dormir no horário relativamente cedo. E aí foi pro dia da maratona, o domingo, né, dia 27 de abril. Pois bem, né, acordei cedo, né, 4 da manhã me acordei. E para mim não é um horário que eu estou acostumado. Mas é interessante, né, aquele dia da prova, né, a questão aquela expectativa, a adrenalina, ela faz a gente acorda legal, acordei bem, sem nenhum, as costas bem, sem nem um pouco dolorido. Então, acordei legal, pronto lá para a maratona. Fiz aquele meu ritual, me arrumar, vi a temperatura, estava uma temperatura muito boa, né? Estávamos cerca de 20 graus, então não tava quente, também não estava frio, né? Consegui correr de calção, corri com manguito, né? Para proteger um pouquinho de vento, que eventualmente tivesse, e também se precisasse, ficasse com calor, eu podia tirar depois durante a prova. E aí fui lá para a prova, super tranquilo, né? O aplicativo consegui chamar, foi super rápido, né? Saí de casa 5h10, 5h15, 5h20, eu já estava lá no local da largada. E aí aquela expectativa, o Monumento do Expedicionário, quem conhece aqui em Porto Alegre, é bem legal, estava bem iluminado, estava à noite ainda. E como era só a maratona que estava saindo lá, então estava relativamente tranquilo, né? Deu para se preparar, fazer aquele aquecimento ali antes da prova. E aí parti para a maratona, né? O que eu tinha me planejado? Como é que tinha sido? Eu queria tentar fazer, né, o meu tempo abaixo de 4 horas. Né? Nos longões, né, nos treinos que eu tinha feito, eu tinha conseguido chegar no pace próximo, né, que é o pace para fechar abaixo de 4 horas seria ali nos 5h40, né, um pouquinho, 5h30, né? E eu geralmente tinha conseguido ficar ali próximo, um pouco abaixo de 6 ou no pace 6. Mas é aquilo, né? No dia da prova, né, vou tentar fazer o melhor possível para chegar o mais próximo possível desse tempo. E aí na prova você tem os pacers, né, que são alguns corredores que eles vão fazendo um ritmo para determinado tempo de prova, né? Quem quer fazer a prova em 4 horas, segue lá o pacer de 4 horas. Quem quer fazer em 4h15, 4h30, tem lá um corredor que vai fazer esse tempo, né? Então você não precisa ficar se preocupando de acompanhar lá o relógio, né? Pode só ir acompanhando esse corredor que está lá com um balão. Geralmente, né, tem um balão que você consegue visualizar e identificar ele. Então, me posicionei lá perto da pacer lá que ia fazer o tempo de 4 horas e fui para a prova. Né? Comecei a prova, o trajeto inicial, né, a largada ali, a redenção, parte do centro ali, eu estou relativamente acostumado. E aí foi legal porque essa prova ela vai para Zona Norte aqui de Porto Alegre, que é uma região que geralmente quem treina não é um local que você treina, né, pelo menos não com muita frequência. Então foi um visual legal, visual diferente. E eu consegui ir acompanhando, né, essa pacer, um tempo, um ritmo ali de 5h40, 5h30, até um pouco abaixo em vários trechos, né, até os 24 quilômetros. Bom, nos 24 quilômetros, aí eu comecei a sentir um pouco, não conseguia, o balão, né, da pacer começou a ficar mais distante. Chegou um ponto que eu já não estava mais nem conseguindo meio que visualizar o balão. Né? O meu ritmo foi caindo, mas enfim, né, segui tentando fazer ali o melhor para tentar chegar o mais próximo possível desse tempo aí de 4 horas. Mas comecei a sentir no sentido de que o corpo, né, quem corre sabe que tem uma hora que tu começa a ver que você não consegue, mesmo querendo, não consegue imprimir um ritmo mais rápido. Né? Eu comecei a ver a panturrilha, né,
estava já começando a... Não era dor, mas tu vê que, ó, daqui não dá para forçar muito mais do que isso aqui. E aí eu fui indo. Quilômetro 30, já estava... O meu ritmo já tinha caído bastante, né? Eu já estava lá em 6h30, 7. E aí dos 35 até os 40 até os 42 foi bem complicado, assim. O meu ritmo chegou a estar em 8 nos últimos quilômetros, mas eu consegui correr até o final. Até foi muito legal, né? Gratidão aí o Daniel, um amigo, colega ali do grupo Bora Correr. Ele me acompanhou, né, ali do quilômetro 35 até o quilômetro 41, né, perto ali da chegada. E aí com isso eu consegui, né, deu uma motivação ali, deu um apoio para conseguir me ir chegar lá até o final sem correndo, né, sem caminhar e, enfim, né, sem me lesionar também, consegui concluir a prova, até acelerar um pouquinho o ritmo ali no final. Então é isso aí, né, concluída então minha maratona, né, queria aproveitar aí para agradecer ao Rodrigo Bicudo, né, que foi o meu treinador, aí, que me orientou ao longo de toda a preparação, desde quando eu corri meus primeiros 10, 16 quilômetros, 21, agora a maratona. Agradecer a Vivian, né, que foi a minha nutricionista há cerca de 2 anos, que me acompanha aí, e também me ajudou a me manter bem, aí, me alimentando bem, enfim, durante toda essa preparação, para não perder massa muscular e estar conseguindo, né, tá com um peso legal para correr. A sensação, né, no final da prova foi muito legal, né, porque você tem, no meu caso, eu concluí a prova em 4 horas, 30 minutos e 33 segundos. Então, uma coisa que você tem é tempo para refletir sobre a vida, né, ao longo de todo esse trajeto. Eu tenho que admitir que o final, né, no finzinho, é sofrido, né, foi sofrido para chegar. Mesmo tendo me preparado, feito todos os treinos, né, eu tive umas 2 semanas ali que eu não consegui treinar no último mês ali da preparação. E depois ali do quilômetro 24, como eu comentei, eu acabei sentindo, né? Mas é muito legal você ver essa questão do processo, né? De você... Eu antes da preparação para a maratona, eu tinha feito 2 provas de 21 quilômetros. E durante a preparação, né, no início você até acha que, como é que eu vou correr 42? Se eu até hoje o máximo que eu fui foi 21. E você... No meu caso, eu fiz cerca de mais de 10 treinos durante a preparação, que era mais do que aqueles 21 quilômetros, que era o máximo que eu tinha feito antes. E chega na prova, né, o fato de você se preparar, claro, não torna fácil, né, porque depois do quilômetro 25, 24, né, eu comecei a cair o ritmo, depois do 35 foi bem difícil ali para chegar até o final, mas o corpo ele está em condições de suportar isso aí. Tanto é que hoje é terça-feira, né, não estou tão dolorido, né, Tô em relativamente boas condições, né, depois da prova. E foi muito legal, assim, é aquela questão de você ver que, assim como na vida, né, às vezes a gente tem nossa preparação, independente do que a gente está buscando, se é concluir aí, fazer uma maratona, passar num concurso, né, estudar para uma prova, né, ter uma melhoria profissional, né, buscar, enfim, qualquer coisa que a gente vai buscar na nossa vida, geralmente a gente tem todo um processo que a gente tem que passar para alcançar aquilo. E esse processo, e nesse processo que a gente tem muito aprendizado, que a gente tem todo um crescimento pessoal que permite que a gente consiga alcançar aquele objetivo. E quando a gente alcança o objetivo, é muito legal a gente ver que não foi uma coisa pontual, assim, foi uma coisa que teve todo um tijolinho por tijolinho que você teve que ir construindo ali ao longo do tempo. E mesmo com as dificuldades, né? Eu tive na preparação ali, tive 1 mês que eu não pude treinar, 2 semanas que eu não pude treinar no último mês, tive influenza, machuquei o pé, né? Tive dificuldade, tive treinos ruins, né, nesse período, mas foi lá, no dia da prova, né, fiz o meu melhor e consegui concluir, né? Então, e na vida é assim, né? Nada é muito linear, nem sempre você consegue fazer a preparação do jeito que você quer para alcançar algo, nem sempre você consegue fazer exatamente no tempo que você queria, mas as coisas, se você segue o processo, as coisas acabam acontecendo. E é isso aí, então concluído, tá aqui a medalha, vocês podem ver, ó, essa aqui é uma medalha de uma meia maratona, olha o tamanho, né? Essa aqui é quase o dobro aqui do tamanho, e é isso aí, concluída então minha primeira maratona. Agora é descansar e depois retomar os treinos aí para as próximas provas, próximas maratonas, meia maratonas, enfim, continuar o processo, que é o processo que esse processo de correr as provas, correr maratonas, tal, não é tanto a maratona em si, mas é tudo que traz, né, você
ajusta seu sono, sua alimentação, né, sua questão também o mental, né, porque senão você não consegue concluir, né, uma prova. Né, então você consegue tornar a sua vida tudo mais regrado, mais organizado, para daí conseguir atingir esses objetivos de correr provas e, no caso, uma maratona. Isso aí, então, gratidão aí para todo mundo que acompanhou toda essa trajetória aí para chegar à minha primeira maratona, a conclusão da minha primeira maratona. Quem gostou do vídeo, não deixa de dar o like, isso ajuda a que cheguem mais pessoas. E não se esqueçam, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, né, tanto de corrida quanto de gestão do tempo, enfim, aqui do canal A Essência do Tempo. Foi novamente um privilégio inenarrável ter estado com você. Até o nosso próximo vídeo. Gratidão.